Olá, reacinhos e reacinhas, eu sou a Lilian. Eu sou o Davi. E esse é o canal Reage que passa. Pessoal, vamos trazer hoje pra vocês, quem aí que não viu o caso da WePink, né? O WePink mais uma vez envolvida em polêmicas. O sérum WeDrop, ele causou praticamente cegueira em uma cliente e ela ficou com as córneas queimadas por ter aplicado o produto que era somente um sérum fortalecedor. Caso bem bizarro mesmo, e depois disso ainda a marca notificando geral, todo mundo que falava alguma coisa já levava uma notificação, chegava uma cartinha cor-de-rosa, pra dar aquela pressionada. Então, um negócio que era pra ser benéfico para os cílios aí, sobrancelha, sei lá, acabou prejudicando a visão. Só queimou as córneas só. Quase. Gente, quase já pensou você acordar e não enxergar mais no outro dia? Nossa, que doideira. Vamos começar da seguinte forma, pessoal. Nós temos aqui o vídeo do Gianluca. O Gianluca vai introduzir aí esse assunto pra gente. Vai introduzir pra gente. Mas além do vídeo do Gianluca, tem vídeo também do Ismael. O Ismael também falou, né? Sim, muita gente falou desse caso. Sim, o Gustavo Lázaro. Gustavo Lázaro falou também, a Karen Bacchini trouxe bastante informação bem útil, a parte técnica. A gente vai mostrar tudo aqui pra vocês, pessoal. Vamos lá, pessoal, vamos... E, pessoal, temos aqui o vídeo do Gianluca fazendo a breve introdução aqui pra gente. Vamos acompanhar aqui. Maquiagem da Virginia WePink deixa a cliente cega, tá? E outras várias pessoas com uma alergia bizarra no olho, tendo que tomar um monte de medicamento. Meus amores, o negócio tá complicado mesmo, porque Virginia, ela sempre entrega o que a gente não quer que ela entregue, né? Que é mais treta e mais coisas péssimas e produtos de qualidade duvidosíssima. Mas acontece. Vou pedir pra você deixar o like nesse vídeo, comentar hashtag Vivi, Bora. Pode comentar aí quem quiser. E a gente vai degustar essa treta, que na verdade é um exposed de um problema que aconteceu, de um problema de saúde. O vídeo original tá com 2.8 mil views. A gente vai trazer também outras reclamações do Reclame Aqui, porque eu fiz uma pesquisa mais intensa também. Outras questões que aconteceram com outras marcas de maquiagem. Antes que as pessoas falem, nossa, Jean, tá perseguindo a Virginia, perseguindo o WePink. Amores, sinto muito se ela fica lançando um monte de coisa de qualidade bosta, né? A culpa não é nossa, a culpa é dela mesma. E ainda mais se ela não presta um bom atendimento depois, um pós-venda. Essa questão de qualidade duvidosa, gente, é sério. Nós fizemos um vídeo aqui pro canal de alguns body splash da Virginia, que eu comprei um combo que ela tava colocando em promoção. E, assim, uma embalagem veio completamente violada, vazando, a caixa já veio toda melada já. Toda engalhada. Tipo, demorou uns 20 dias pra chegar. Eu falei, nossa, caramba, né, que demora. Frete nacional, demorou uns 20 dias pra chegar. Então, assim, a base, né, a gente já viu a base da Virginia também envolvida em polêmicas, que ela falava que era prova d'água, e a Karen Bacchini também mostrou que não era prova d'água, passando um lencinho ali umedecido e desmanchou a base. Então, assim, são coisas que a gente tem que levar em consideração. Agora, essa questão de cegar pessoas, isso é muito sério, pessoal. Não, e o pior, né, além de causar um dano, né, a visão da pessoa, ainda não dá assistência, né? Não, é verdade, age da forma mais absurda possível. Pessoal, a marca não fez nada. Ao invés deles, pelo menos, tentarem ajudar, né, o prejuízo que a cliente teve, arcando ali com o colírio que ela teve que comprar, com a consulta médica, o tratamento, pelo menos. Não, eles simplesmente reembolsaram o valor do produto e é isso aí. É questão de suporte, né? Questão de atendimento. Não seria nada, sabe? Eu acho que pra eles seria muito mais eficaz se eles tivessem feito isso do que se eles tivessem notificado todo mundo e começar a calar as pessoas. Assim como fez, saiu notificando geral. Não deu suporte nenhum às pessoas, né? Porque não tem só esse caso, existem outros casos aí pela internet. E ao invés de dar suporte a essas pessoas, está se preocupando em mandar notificação a quem fala sobre o assunto. Agora, como é que pode não ver o óbvio, né? Como que pode não enxergar o óbvio dessas empresas juridicamente que tem assessoria? Como que pode? Eu não consigo entender. Isso aí tem nome, né? Porque agora o que vai acontecer? Os youtubers, eles vão, né, se juntar, porque é uma comunidade de qualquer maneira sempre unida, né, que tá ali junto nos assuntos mais polêmicos, e se unir pra realmente abordar o assunto, porque não tem como eles calarem a internet inteira. E aqui isso tem nome, é censura. É censura? Isso é censura. É censura. Mas vamos lá, vamos pra mais conteúdo, amor. A pessoa tem problema com o produto e ela, ignora, a marca não se posiciona, não fala nada sobre. Então a gente tem que sim fazer barulho na internet, ainda mais porque o Paulo R, e agora eu já sei que já deixaram um likezinho, ver o vídeo do inscreve Paulo R, que muita pessoal. gente tá assistindo. Paulo R, nós pegamos alguns vídeos aqui pra vocês. Esse é o conteúdo, pessoal, o conteúdo que originou, né?
toda essa comoção aí dentro da internet falando sobre o assunto. O Paulo R., ele conhecia o filho dessa cliente da WePink que teve esse problema grave com a visão, e aí ele falou pra ele era um youtuber, ele falou, fala sobre o assunto da minha mãe e tal, aconteceu isso. Ele falou, nossa, ele ficou muito chocado, né, com a gravidade do assunto. Ele contou pra ele e fez o vídeo e repercutiu, claro, porque tem as imagens dela muito mal, com a visão muito machucada. É bem forte, às vezes, o vídeo, ela teve que parar a vida, né, pessoal? Porque você sem a sua visão, como é que a gente fica? É complicado. Complica de verdade, né? Muita coisa na vida aí acaba ficando diferente, né? Nossa, gente, né? Para a vida, é muito complicado. Então tem tudo isso, tem todo esse tipo de dano, né? Aí eles vão lá e o que eles fazem? Reembolsam só o valor do produto pra ela, que acho que era R$39. Tantos danos que ela sofreu. Vamos lá, gente. Não adiantou, hoje também, só assim pra aliviar a dor. Queimou as 2 córneas. É isso aí, ó. É isso aí, ó. Esse produto aqui, ó, o produto tá na validade, olha lá, 2028 a validade do produto, tem nota fiscal, compra diretamente do site da Virgínia, 2028. Sim, é exatamente isso que você tá lendo no título do vídeo. Uma mulher não tá conseguindo enxergar por conta da maquiagem da Virgínia. E eu de verdade queria muito que fosse brincadeira, mas é real, porque ela é mãe de um conhecido meu. Esse vídeo aqui é mais um alarme mesmo, contar essa situação aqui, jogar essa situação na internet. Outros canais também vão falar sobre isso. E é muito importante esse caso ganhar visibilidade pra eles conseguirem algum tipo de justiça, porque, cara, a mãe do cara não tá conseguindo enxergar por conta de uma maquiagem. Eu tô querendo fugir um pouco desses papos polêmicos, tô querendo trazer um pouco sobre a placa de 100k que eu ganhei, sobre como que tá sendo a minha vida, sobre a viagem que eu vou fazer pra São Paulo de novo, né? O rolê que eu vou dar com o pessoal, mas eu não posso ignorar esse caso que aconteceu agora e ele me ligou pedindo ajuda. Só uma coisa muito importante aqui, tá? Comenta qualquer coisa nesse vídeo, dá like, manda pra alguém, assiste ele inteiro pra que ele consiga ser entregue pra mais pessoas, pra que esse vídeo ganhe uma relevância e esse caso chegue o mais longe possível, pra que essas pessoas consigam justiça. Eu tava num domingo tranquilo, normal, vivendo a minha vida, quando esse conhecido me liga e fala, cara, eu preciso da tua ajuda agora. E eu fico tipo assim, pô, o que tá acontecendo? Tipo, e aí ele falou, cara, minha mãe comprou uma maquiagem da Virgínia, passou essa maquiagem e agora minha mãe não tá mais enxergando. E eu fiquei tipo assim, pô, como assim? Não tá mais enxergando? Tipo, é um negócio de olho. Provavelmente já veio na minha cabeça que era alguma coisa de olho, né? Sobre a maquiagem que ela usou, é um fortalecedor de cílios, aparentemente inofensivo. Pra quem não conhece, é um produto que você passa nesse cabelinho aqui dos olhos, entendeu? Isso daqui são cílios. Quando você vira aqui, ó, você sabe? Você tem os cabelinhos aqui na frente, quando você passa o dedo, você sente. Mulheres usam muito cílios postiço, às vezes passa, eu acho que é rímel que fica, né? Que deixa os cílios mais grossos, deixa mais marcado. Então, são maquiagens muito normais usadas em cílios de mulher. E existe o fortalecedor de cílios, porque como é um tipo de pelo, um tipo de cabelo, né? Quando você passa coisas com certas vitaminas, você fortifica ele, né? Você deixa ele mais forte. Eu li que, na verdade, ela não deveria ter dormido com o produto, porque ela passou a noite. Ela passou e foi dormir. E aí, no outro dia, tava, assim, ardendo demais, queimando demais. E não era pra ter feito isso. Mas na embalagem também não fala nada sobre isso. E ela não poderia dormir. Mas, né, deveria falar. E se é tão grave assim, né? Deveria ter uma informação, né, um aviso. Se é um produto com algum tipo de potencial de agressão. Que deve ser, né? Porque deve ter um teor químico alto ali de alguma coisa. Sim, porque não foi deveria alergia. ter essa informação, né? Não foi alergia. Saiu o laudo e não foi alergia. O pessoal aí falou que foi alergia. Foi queimadura. Foi queimadura. Então, um produto, né? Um material químico muito forte que é colocado ali. Forte, mais bonito, mais saudável. Ela relata num vídeo que ela comprou o produto diretamente no site da WePink. Perguntei pra eles se eles tinham uma caixa, algo do tipo, mas normalmente quando a gente compra um produto assim, a gente joga a caixa fora e fica com o produto. Eu, por exemplo, tenho muito produto aqui que eu não guardei a caixa. A única coisa que eu tenho com a caixa é o meu celular, porque, né, eu até fui roubado e a caixa dele serviu pra eu bloquear, mas, tipo, de resto, se eu compro uma bobeira, né, um fone de ouvido meio barato, coisa do tipo, né, de utensílio, eu não guardo caixa, eu jogo fora, porque acumula, né. E foi exatamente isso. Ela comprou o fortalecedor de cílios da Virgínia no site da WePink, chegou na casa dela e ela foi usar assim como ela sempre usou fortalecedores de cílios. Mas dessa vez ela queria testar o da Virgínia. Porém, quando ela foi usar, ela relatou que ela começou a sentir umas queimações estranhas, que pra ela estava acostumada mais ou menos, né? Porque ela falou que quando ela faz extensão de cílios e coisa mais, dá uma ardida, né? Arde um pouquinho, incomoda um pouco, mas é normal. E mulherada aí que faz extensão de cílios sabe, nossa, é horrível. Aí você acaba de pôr os cílios assim, aí elas falam assim pra você, agora abre. Aí você abre o olho, tá lacrimejando e tem tipo uma luz, um ring light na sua cara.
E aí elas querem filmar, assim, fazer o conteúdo pro Instagram e tal. Ai, gente, que agonia. E aí o olho sai lacrimejando, assim, de vermelho. Mas, né, sai. Nossa, arde demais. Eu, ao passar ele, eu não senti nada, senti só uma ardênciazinha, uma coisa assim muito leve, que quando a gente coloca cílios, né, a gente já sente até muito pior. E aí eu dormi, e aí quando eu acordei, eu já tava vendo tudo muito nublado. Comecei a ver tudo muito cinza, muito nublado. E aí eu lavei com soro, lavei com água lubrificada, fiz uso de bastante água e voltei a dormir achando que ia melhorar. Só que no dia seguinte, quando eu fui pro trabalho, acordei para o trabalho, continuei com essa nebulosidade. Na madrugada desse mesmo dia, ela acordou normalmente pra ir no banheiro, né? E aí ela falou que ela tava enxergando tudo com um borrão, como se tivesse uma mancha meio esbranquiçada. Eu acho que eu consigo até mostrar aí pra vocês. Ela tava enxergando assim, basicamente. Eu já enxerguei assim também por conta do problema de miopia que eu tive, mas é por conta de problema meu mesmo. Eu ficava com a cara muito no celular quando eu era mais novo, eu ficava com o celular no rosto na noite, o tempo todo, eu não tinha nenhuma proteção, nenhum óculos, e isso me deu um grande problema. Hoje em dia eu uso óculos, né? Eu não uso aqui no vídeo, né? Por conta do reflexo que ele dá aqui, ó. Se botar ele reflete muito a luz daqui, a luz dali, né? E eu fico muito nerd, eu não gosto de usar óculos nos vídeos. E aí ela foi dormir pensando coisa do tipo, quando eu for acordar, isso daqui vai ter sumido, né? Só que quando ela acordou, não passou. Na real, tava ficando mais borrado a cada vez que passava o dia. E ela não fazia ideia do que era isso. Aí tá, só que quando eu acordei de manhã, a névoa continuava. E eu não tava com dor, não senti nada. Só tava com aquela névoa, parecia que tava tudo nublado. Fui pro trabalho, cheguei no trabalho, os meus colegas falaram, não, você vai, porque vista é muito séria e coisa e tal. Consegui, porque era sábado e depois de feriado, no Nova Iguaçu, na cidade que eu trabalho. Consegui uma oftalmologista que eu fui a última que ela atendeu. Aí eu entrei, ela fez aquele exame que bota... Gente, imagina a agonia dessa mulher, pelo amor de Deus. Já pensou, você passa um cosmético, um sérum de R$39 e é super barato, eu acho super barato. Mas ok, nem sempre o produto que é barato é ruim, tipo, não é uma regra. Imagina passar a noite inteira, que isso aí deve ter ardido o olho dela a noite toda. A gente tem mania quando passa... Mulher que tem mania, né? De quando passa alguma coisa pra fazer tratamento, fortalecimento, hidratante no cabelo, às vezes deixa a noite inteira, creme no rosto. Então você deixar a noite inteira é normal até, pra agir mais. Mas ela não poderia ter feito isso também, segundo a marca. Mas onde está escrito, né? É aí que tá a questão, onde estava a informação. Não tinha nenhuma instrução, né? Deveria ter informado. É muito complicado essa situação, gente. Aí, nesse vídeo, a gente tem essa questão, né? Vocês viram como é que ficou a visão dela, ficou muito prejudicada. Ela teve muitos problemas, teve que passar em consulta médica, fazer tratamento e tal. E depois veio a Karen Bacchini falando desse tema também, que ela reagiu a esse tema. E ela foi notificada. Então, primeiro ela fez esse vídeo, a gente vai mostrar aqui pra vocês na ordem cronológica. Primeiro ela fez esse vídeo trazendo uma parte mais técnica do WeDrop, o que esperar, o que aconteceu, né, coisas assim. E depois tem outro vídeo que a gente vai trazer pra vocês também dela falando da notificação que ela recebeu. Preparem-se pro vídeo polêmico. Nesse fim de semana, houveram muitos youtubers e streamers que começaram a falar sobre esses casos onde a pessoa teve a córnea queimada por causa do uso do sérum da WePink, o WeDrop. Ele é um sérum que é pra fortalecer e fazer crescer as sobrancelhas e cílios. E na descrição dele fala assim, aplique sobre os cílios e sobrancelhas diariamente até que fiquem levemente umedecidos. Espere secar completamente para aplicar outros produtos ou maquiagem na região dos olhos. Então aqui ele não diz se é pra usar de dia, de noite. Amor, naquela foto. Aí nessa parte, gente, a pessoa tá simplesmente, né, no modo de usar tem tipo lá 3 linhas e uma foto só, um vídeo. E a pessoa passando, acho que é a Virginia aqui, né? Ela tá passando... aparentemente sim. A escovinha do rímel, ela tá com um volume russo enorme aqui de cílios de extensão. E passando ainda o negócio em cima. Ou seja, você acha que seu cílio vai ficar assim porque você tá usando isso? Não, né? Olha o volume desses cílios, isso aqui é extensão. Eu passo e fique assim, acredita. Ou seja, ela passou rímel... E depois... Ela colocou a extensão e depois fez que ela tava com aquele efeito volumoso do produto do fortalecedor. Mas a gente dá pra ver que é extensão, né? Nossa senhora, muito real. Ela deveria ter feito com cílios natural. Mas enfim. Na região dos olhos. Então aqui ele não diz se é pra usar de dia, de noite. Aí os clientes começaram a usar como
skincare noturno, o que estaria tudo certo. Só que várias pessoas, e eu quando eu digo várias, foram várias, relataram ter irritação, algum tipo de alergia, supostamente uma alergia, né? E outras pessoas foram ao oftalmologista porque tiveram dores severas e dificuldade de abrir o olho e não conseguiam enxergar. Começou tudo como uma névoa branca e depois a pessoa não conseguia mais ver. Então essas pessoas foram ao oftalmologista e o oftalmologista deu laudo para a pessoa de que houve uma queima de córnea devido ao uso do produto da WePink. Aí isso é o que diz o... Ou seja, já tem um laudo, né, de médicos apontando que isso não é alergia, isso é realmente proveniente de uma queimadura. Queimadura, então foi o produto que ocasionou isso nessas pessoas. Não que elas fossem muito sensíveis, não é esse o caso. O laudo do médico. Que terrível. Meu Deus, já pensou? Se eu compro um negócio que faz isso, nossa, mas eu ia ficar tão nervosa, eu acho que eu ia processar. Eu iria. Mas é passível, né? Porque, gente, já pensou se acontece alguma coisa irreversível? É muito complicado. Deus me livre, né? Ainda bem que essas pessoas conseguiram reverter. Tá, gente? Não sou eu que estou falando. Mas o que essas pessoas, todas que estão relatando isso, têm em comum é o uso desse sérum. A córnea é aquela camadinha que fica ali em cima do nosso olho e ela regula a entrada de luz no nosso olho. Por isso que essas pessoas, elas não estão conseguindo abrir os olhos. Elas só conseguem ficar de olhos fechados. Porque devido ao dano na córnea, ele não consegue controlar a luz que vai entrar. Então, algumas pessoas relataram ter que ficar num quarto escuro durante um período de dias. Outras relatam não conseguir abrir os olhos fazendo compressa gelada, além de estar pingando os colírios que o médico forneceu. E aí, quando há uma queimadura na córnea, porque isso daqui é diferente de alergia. Alergia é uma coisa, irritação é outra coisa. Agora, queimadura é uma coisa diferente. Isso pode acontecer por alguns motivos. Como a córnea ela é sensível e ela fica em cima do olho para proteger o olho e as partes mais sensíveis do olho de danos, quando há uma queimadura, que foi o que o médico relatou, provavelmente é por algo irritante ou altamente tóxico, ou também pode ser por alguma coisa física, como por exemplo, fogo. A pessoa foi acender o cigarro no fogão e queimou a sobrancelha, o cílio e a cor, entendeu? E aí pode ser tanto por causa de um motivo químico quanto físico. No caso dessas pessoas, foi uma queimadura química. E aí eu queria trazer vocês para dar uma olhada na fórmula bem rapidinho. E eu queria dizer que os ingredientes aqui, eles não são vilões. Os ingredientes são amplamente usados em vários produtos que a gente vai usar aí no nosso dia a dia. Você inclusive vai reconhecer alguns aqui que têm máscaras de cílios, que têm produtos de cabelo, que têm produtos para os olhos. Eu suponho que a combinação deles aqui tenha dado algum problema. E eu também suponho que essa fórmula ela não esteja estabilizada. Porque nem todo mundo tá tendo problema com essa fórmula. Mas a gente pode dizer que uma boa quantidade de pessoas que usou teve problemas com isso. Pode ser porque o correio deixou o negócio no sol e aí a fórmula... Gente, essa opinião da Karen Bakini é muito legal. Porque ela trata de uma maneira bem técnica, né? Sem querer ofender a marca, sem querer criar alguma coisa depreciativa, ela fala a verdade. Fala o que aconteceu de fato, né? E o que é uma coisa, o que é outra. E a gente, a partir disso, né, enxerga a questão, né, daquele teste na pele, né, de passar o verdade, tem um teste. Eu que uso coloração pro cabelo, tem um teste de você passar. Nunca passei, mas não tem alergia, né? Mas você passa na orelha, tem esse teste. Você passa um pouquinho na orelha, espera uns 30 minutos e aí vai se dar alguma reação. É um teste, pra não dar em tudo, né? Exatamente, já pra evitar problemas maiores, né? Eu poderia facilmente ter comprado esse sérum, imagina. Né? Senhorita, principalmente, que de repente as coisas só chegam. Não iria conseguir gravar vídeo, porque imagina o ring light bem assim no rosto. A gente atende o interfone aqui, Mercado Livre... gente, a gente tem a vida corrida, né? A gente tem que fazer umas compras na internet. As coisas vão só aparecendo aqui. É muito prático, né? Então vai. Rápido, né? Internet é vida. Enfim, esse caso polêmico, eu de verdade, eu não vou mais comprar nada da WePink, porque pra mim não é nem a questão de ser formulação ruim ou boa, é isso também. Mas é a questão deles não terem dado o mínimo suporte pra essa mulher, essa cliente que ficou machucada. E, sabe, não pagar nem o colírio da mulher, gente, nem a consulta. Onde você viu isso? Pra eles não seria nada. Não bastando, ela recebeu a cartinha rosa, né?
Ainda manda cartinha rosa. Exatamente, ainda recebeu uma cartinha rosa, ó. Esse vídeo aqui é do Portela GX. Portela GX. Lá na outra rede, na TikTok. Na nossa rede vizinha aqui. Gente, a WePink e a Virgínia não aceitam críticas, só pode elogiar a marca. Pra quem não tá entendendo, tem um produto da WePink chamado WeDrop, que é um sérum pra passar nos cílios e na sobrancelha que promete fazer crescer os fios, além de outros benefícios. Só que desde que ele foi lançado e recentemente ainda mais, apareceram vários relatos de pessoas falando que tiveram reações alérgicas no olho. Algumas pessoas postaram vídeos relatando irritações e outros efeitos adversos, e mais recentemente um caso de uma mulher que alegou quase ter ficado cega depois de usar esse produto. E aí, lógico que a internet toda começou a falar sobre isso, principalmente os criadores de conteúdo do ramo da beleza. Mas de repente, vários vídeos de pessoas criticando a marca começaram a sumir e apareciam em outro vídeo se retratando, pedindo desculpas pra marca, falando que tinham passado informações de forma incorreta. Porque a WePink tá mandando notificação extrajudicial pedindo que as pessoas removam o vídeo e se WePink, por favor, não processe a gente. Mas, gente, vamos falar a verdade. Nós temos o direito de transmitir as informações, não é verdade? Se as coisas estão acontecendo, vamos falar sobre. Qual que é o problema? Os canais de React são informativos também. Eu me informo muito com canais de React. Eu acompanho vários outros no YouTube, né? Nós acompanhamos. Na verdade, assim, a gente às vezes sabe da notícia pelo React. E aí... A gente gosta de ver várias opiniões também, várias abordagens, mas o canal de React é uma grande fonte de atualização nossa. Diária, né? Diária. Porque as coisas vão acontecendo e a gente vai criando esses conteúdos informativos. Tratem publicamente, espero que não chegue aqui pra mim. Uma das pessoas que postou o vídeo criticando esse produto da WePink foi a Karen Bacchini, que também recebeu uma notificação extrajudicial. Eu garanto pra vocês que ela não vai deitar. Ela não só fez um vídeo expondo as 12 páginas dessa notificação extrajudicial que ela recebeu, como entrou com outra ação extrajudicial e mandou pra WePink. Vou mostrar alguns trechos aqui pra vocês e, cara, com todo respeito aos advogados da WePink, mas eu nunca vi uma ação extrajudicial desse jeito aqui. Eles chamaram a atenção pro fato da Karen Bacchini também ter sua linha de maquiagem. Falaram basicamente que a Karen Bacchini estava dizendo que tinha muitas reclamações no Reclame Aqui, falando mal da WePink, mas também tinha da marca. Pausa agora, gente. O que tem a ver uma coisa com a outra, gente? Pausa agora, porque, gente, não é porque a gente tem uma marca ali parceira que a gente vai ter que sempre falar das outras depreciando para se promover, não é isso. Inclusive, não é porque tá passando aqui o vídeo, né, da WePink que a gente quer lacrar com Skin Elixir Caps. Skin Elixir Caps é excelente. Palmas para o patrocínio no canal! Vamos lá! Bom, gente, ó, vou trazer aqui para vocês, esse é só um produto da linha Skin Elixir, que tem, além de nutricosmético com colágeno, ácido hialurônico, peptídeos para a sua pele, tem também gloss labial que tá em lançamento, tem o sérum que eu vou trazer aqui também para vocês. E assim, eu tomo, recomendo demais. Vocês acham o quê? Que Cave desde os 18, tá beirando os 40, com essa cutis é fácil? Não é não, gente. Tem que sim suplementar. E a nutrição de dentro pra fora é muito mais poderosa do que vocês imaginam. Então, aí ó, Skin Elixir Caps. É isso, hein? Palmas para o patrocínio! Então vamos voltar aqui, pessoal, pro nosso conteúdo aqui, o vídeo do nosso amigo Portela GX. Administração da sua própria marca, cuja reputação encontra-se comprometida, a notificada, a Karen, prefere proferir críticas cuja motivação mais parece a autopromoção por meio da exposição alheia. E eu entendi disso aqui, é que eles estão querendo dizer que a Karen Bacchini tá fazendo isso tudo pra tentar queimar o WePink e querer vender a marca dela. No final eles falam que a intenção é amigável, mas que a pessoa notificada nunca mais vai poder falar da WePink ou da Virgínia, que retire todos os conteúdos que estão criticando a WePink de todas as suas plataformas sociais, postar um vídeo se retratando em todas as suas redes sociais. Leiam aqui esse texto do blog, você vai ver que eles estão pra gente. Peraí. Como assim? Você vai proibir a pessoa, as empresas, né, ou os criadores, enfim, quem for, de falar pra sempre, eternamente, ficar aquele assunto ilibado, assim, não pode mais tocar no nome da WePink. Pronto, então... Gente, mas pode isso? Pretenciosa, né? Calar o YouTube inteiro, praticamente. Porque os assim, canais de gente, exatamente, pessoal, não tem como você calar a internet inteira. Essa estratégia deles de quererem os criadores e proibir e ditar regras, isso fica muito mal, já tá pegando.
Porque, na verdade, a internet é livre, né? A opinião é livre e eles estão informando e reagindo, dando a opinião deles. E é isso, eles têm o direito também de reagir, eles estão falando a verdade, não estão falando nenhuma mentira. Até as falas que a pessoa tem que falar no vídeo. Também mostra vários possíveis processos que a marca poderia iniciar contra a pessoa notificada caso não fosse resolvido dessa maneira super amigável, citando as penas, inclusive, como uma indenização por danos morais de R$ 3.500. E na resposta da Karen Bacchini, ela falou que não faz sentido essa alegação de ela tá tentando vender os produtos dela em cima de polêmica da WePink, porque ela nem vende nenhum produto de sérum parecido com esse da WePink. Eu vou deixar aqui pra vocês printarem caso alguém queira ler tudo. Ela também falou que ao invés de tentar silenciar os influenciadores, era mais fácil a marca só mostrar os esclarecimentos, os estudos da eficácia do produto. Que não foi só um caso isolado, foram vários casos de vários lugares do país e que isso merecia uma apuração e não censura. Também tem mais uma parte falando que isso pode se configurar como censura abusiva e coação. Assim que tiver mais atualizações dessa polêmica, eu trago aqui pra vocês, verdade, mas olha, pra mim a WePink tá dando um tiro no pé. Se tem todas as comprovações, todos os estudos, todos os testes, é só mostrar, vai aumentar a credibilidade. O pessoal falava que eles respondem, mas eles não resolvem. Tipo assim, eles respondem, tem lá uma reputação boa porque eles respondem, mas não é que eles resolvam de fato. Essa métrica do Reclame Aqui fica meio perdida, né? Sim, exatamente. Perde-se completamente a questão, né? Então, pessoal, sobre esse produto nós achamos também uma reclamação. O iDrop Brasília... Essa tem 1 ano, né? Não, tem 2 anos, 2023, vai fazer 2 anos. Verdade. Agosto de 2023, vai fazer 2 anos. Então, esse assunto é antigo, essa questão do iDrop que irrita o olho das pessoas, causa lesões, é um tema antigo, só que ninguém nunca tinha parado pra falar disso. E agora, né, com o caso dessa cliente, o assunto viralizou. Comprei o iDrop há um tempinho, porém está dentro do prazo de validade. Fiquei uns meses sem usar. Quando fui utilizá-lo, percebi que ele estava mais grosso que o normal. Mesmo assim, passei. Esse foi meu erro. Meu olho ardeu muito e começou a lacrimejar sem parar. O dessa pessoa ainda estava meio pastoso, até a consistência já estava estranha. Mas mesmo assim passou. Vou ver a resposta da empresa. Olá, Tamara. Esperamos que esteja tudo bem. Sim, né? Agora, depois que eu queimei minhas cornas, praticamente... Buscamos sempre oferecer as melhores experiências, pois cada cliente é único e igualmente importante para nós. Estamos em contato com você através do WhatsApp e e-mail para sanar eventuais dúvidas e lhe auxiliar com mais esclarecimentos e informações sobre como procedemos nesse tipo de situação. Aguardamos o seu retorno, agradecemos sua preferência. Qualquer dúvida... Mas não falaram nada. Ela tem que entrar em contato de novo, é isso? Enfim. Ela mandou já a reclamação dela e eles estão pedindo para entrar em contato para ela reclamar de novo. Canais, tal, que vai ser uma satisfação auxiliá-la. Isso aqui foi só para responder, né? Só para ter resposta. Não resolveu nada, foi só para responder só. Vamos ver aqui se temos mais. Do sério, eu achei que a gente fosse achar mais. Réplica do consumidor. Estou aguardando a empresa entrar em contato, uma vez que colocaram na resposta, estamos em contato com você através do WhatsApp e e-mail e estão aguardando meu retorno, sendo que ainda não foi feito nenhum contato da empresa por nenhum dos meus meios de comunicação citados anteriormente. Rebuliço. Gente, que absurdo. Não entrar em contato com ela. É umas coisas, né, que não dá pra entender. Complicadas, né? Eu não entendo assim, como que marcas que crescem tão exponencialmente na internet têm alavancagem praticamente que orgânica, simplesmente tem essas posturas, sabe? Colocam tudo ali meio que a perder às vezes. Pega, faz, é isso aí. Vamos testar pra quê? Tem necessidade, né? Saber se funciona pra quê, né? Eu acho que assim, seria tão mais simples se eles tivessem, ao invés de notificar os influencers, youtubers e tal, eles tivessem dado respaldo para essas pessoas que foram lesadas e se retratar, falar, estamos melhorando, a fórmula é essa. Inclusive as licenças que eles falam que tem, até agora não mostraram. Porque, assim, eu espero que eles tenham, eu espero de verdade que eles tenham essas licenças. Eles falam que tem, mas ainda não mostraram. Tem algumas classificações de nível também, né? Tem, então, vamos voltar agora no vídeo da Karen Bacchini, onde ela fala da notificação e ela fala um pouco disso também. Vamos continuar com esse conteúdo aqui, pessoal, que ela fala mais dessa parte técnica e depois a gente vai pro outro vídeo dela. Então eu vou falar sobre os ingredientes, mas pode ter havido alguma coisa que aconteceu ali no caminho, porque os produtos estão dentro da validade. Mas mesmo assim, essa alteração de fórmula, assim, não deveria acontecer. Mas a gente sabe que acontece, já aconteceu com bases, blushes, enfim. Mas como é um produto que vai cair dentro do olho muito provavelmente, aí aqui a gente fica mais inseguro ainda. Não tô dizendo que foi isso que aconteceu, porque eu não tenho como saber. A gente não tem acesso à fórmula e quantos % de cada coisa tem na fórmula. Só quem criou a fórmula e a Virgínia, né, os sócios da WePink, que tem acesso à porcentagem. E aí tem 4 coisas que me fazem ficar um pouco preocupada. Primeiro é um
um dos ingredientes, que é o Sodium Laurate Sulfate, que é o SLS, que é amplamente usado em cosméticos, em cremes, em shampoo, em tudo. Ele é um Gente, só fazendo um adendo aqui. Esse vídeo dela é tipo uma aula, que ela entra muito nessa parte química e eu não sabia, mas ela é entendida dessa parte de cosmetologia. Karen Bakinian, acho que ela trabalha também nessa área, já atuou. Então é um vídeo bem técnico, nessa parte de cosmetologia. É muito legal. Ela fala bastante dessa parte técnica da formulação, do que pode ter acontecido. Eu gostei bastante desse vídeo. É uma aula mesmo esse vídeo. Impactante, ou seja, ele é um produto que corrói a sujeira, que desmancha a sujeira, que ele é muito comum, muita gente usa. Lembra que há uns anos atrás a gente ficou maluco falando que esse surfactante era muito forte, que não podia usar no rosto nem no cabelo? Aí depois a gente descobriu que não era bem assim. Pois é esse cara aí. Ele tá sendo usado aqui na fórmula e esse é um produto que pode causar forte irritação ocular. Com certeza você já usou um shampoo que caiu no seu olho e você ficou com ele irritado. Aqui nessa fórmula, esse surfactante provavelmente foi usado como um conservante, que é aquele negócio que vai conservar a fórmula, vai evitar que bactérias nasçam ali e vai evitar problemas. Só que esse surfactante, ele é bem forte e aí ele pode causar forte irritação ocular. E aí quando ele entra em contato direto com o olho, ele pode remover a camada lipídica protetora da lágrima, o que pode deixar a córnea exposta e o que pode levar a um risco de lesão e inflamação. O próximo ingrediente, que também é amplamente usado, é o fenoxiantanol. Ele é um conservante. Se entrar em contato direto com o olho, ele pode causar uma vermelhidão, uma ardência e ele pode ter uma toxicidade ocular ali, se usado em grandes quantidades, em grandes porcentagens na fórmula. O terceiro deles também amplamente usado em cosméticos e produtos faciais e máscaras. O terceiro deles é o imidazodinilureia. Ele é um produto que libera formaldeído, o que é extremamente irritante para mucosas, incluindo a ocular. Mesmo em concentração baixa, ele pode causar lesões químicas na córnea se aplicado diretamente no olho. Mas o que acontece com essa fórmula? Essa fórmula é um sérum aquoso, onde você deve deixar o cílio levemente umedecido. Se esse produto aqui tiver numa máscara, por exemplo, uma máscara de cílios, tá ok, porque ela não vai escorrer para dentro do seu olho. Ela é uma fórmula mais durinha, onde as meninas aí sabem, às vezes a gente passa máscara, principalmente na hora de tomar banho, e você vai tirar até aquelas que são à prova d'água, tem uma hora que a gente tem que tirar. Ela escorre no olho e irrita, mas não irrita tanto assim, dá uma leve irritada, e na hora você já joga uma aguinha ali, já passa, mas irrita sim, o rímel irrita. O rímel irrita meu olho, isso aí provavelmente iria irritar. Você vai passar, vai ficar ali a máscara e você vai remover quando for tomar banho e remover tudo. O problema dele nessa fórmula aqui, assim como os outros ingredientes de cima, é que quando você tá passando um sérum para cílios, onde você precisa deixar levemente umedecido, esse sérum, ele pode secar. Mas quando você lacrimejar ou seu olho, alguma coisa acontecer, a primeira coisa que vai acontecer é que esse produto vai dissolver esse sérumzinho que tá aqui, porque ele tá numa fórmula, aquosa de sérum que vai poder ser dissolvido por uma lágrima. E aí o que vai acontecer? Ele vai direto para dentro do olho. Ainda mais quando as pessoas estão usando esse produto como um cosmético para dormir. Você passou, vai esfregar sua cara no travesseiro, vai entrar dentro do seu olho, não tem como. Então eu acho que faltou ali um aviso, se esse era o objetivo dela. Eu acho que tinha que ter ao cair dentro dos olhos, lavar imediatamente com água, porque isso é muito importante, seria uma informação. Não tem essa informação. É que a gente não tá com a embalagem aqui, porque eu já falei que eu não vou mais comprar nada da Whipping. Eu não sei se tem essa informação. Eu nem fiquei assim de comprar esse produto pra trazer aqui, porque eu falei, não vou nem comprar, não vou nem colaborar mais com isso, tanta bizarrice. Mas eu acho que, é o mínimo, né? Sim, quando você, qualquer coisa, gente, se você olhar agora aí na embalagem do shampoo na sua casa, vai ter lá, ao cair nos olhos, lave com água em abundância. Sempre tem, isso é tipo o básico. É o mínimo, né? A gente sempre também é automático, né? Ainda bem que as pessoas já vão lavar com água mesmo, logo depois que acontece isso. Exatamente. E vocês viram aí, né, gente, que a Karen Bakinian, ela foi bem técnica, né, no que ela passou, né, de informação. Não tem nada de denegrir a marca, nem falar mal, tampouco vender alguma coisa ali, né? E aí, depois desse vídeo, né, aplicativo dela,
veio a cartinha. Ela foi notificada, ela foi notificada judicialmente pela WePink, chegou a cartinha cor-de-rosa na casa dela. E ela vai contar aqui pra gente como é que foi. Exatamente. Notificação extrajudicial da WePink e hoje eu vim aqui falar dela. Diante dessa notificação, eu me senti extremamente intimidada, porque o que eu entendi é que há uma ameaça de que se eu não retirar o meu vídeo do ar e me retratar, eles vão abrir um processo. Na minha opinião, enviar uma notificação extrajudicial para qualquer criador nessa situação, né, seja de qualquer marca, é um tiro no pé, porque faz a pessoa, o criador e quem tá assistindo entender coisas como a marca prefere calar as críticas, não aceita críticas e só aceita elogios. Isso me dá uma impressão de que há uma suposta gestão de crise ali que prefere calar a internet e abafar o caso, em vez de dar assistência às pessoas que se sentiram lesadas pelo uso do produto. Meu time jurídico revisou todo o meu vídeo e o conteúdo postado. E eu vou deixar. Isso acontece, gente. Qualquer marca pode acontecer. Às vezes é o que o pessoal falou. Pode pegar só no transporte o produto e aí mudar a composição, dar uma reação química. Está sujeito, né? Mas acredito que também não seja o caso. Eu acho que o produto aí, a embalagem dele, né? A caixinha que ele vem, a forma que na qual ele é enviado, dentro da validade. Não é pra isso acontecer, né? Ele tava dentro da validade, só que assim, essa postura, né, da marca de coagir eles e começar a querer calar todo mundo que começa a falar desse tema, isso é muito louco. Pode acontecer, qualquer marca pode ter problemas. Todas as grandes marcas já tiveram problemas com clientes, isso faz parte, eu acredito. É normal, você tá ali desenvolvendo produtos. E é necessário saber lidar com isso, né? Com as situações. Agora, querer calar todo mundo, eu não acho que seja esse o caminho, de verdade. Ainda mais hoje na internet, que é tudo tão simultâneo, instantâneo. Sim, as coisas vão acontecer, possivelmente elas vão parar na internet, vai aparecer alguém que vai falar sobre aquele assunto, né? E isso ele pode tanto explodir na internet, como ele pode não acontecer. Exatamente. Também, né? Uma marca com projeção tão grande nacionalmente, igual com a WePink, com milhões e milhões de produtos vendidos, uma marca milionária, multimilionária, e que não quer estar exposta quando acontece uma situação dessa. Se você é muito grande, você também está exposto a uma grande exposição, faz parte. Isso é consequência. Quanto maior os seus números, né, maior a possibilidade de acontecer alguma coisa. Maior a sua exposição. Então você tem que ficar ligado mesmo em como que você vai lidar com essas situações. Agora, calar as pessoas na internet, de verdade, eu achei um tiro no pé também. Sim, eu também acho, tiro no pé. Um grande tiro no pé. Tá a conclusão linkada aqui pra vocês também poderem ler o que o meu time jurídico concluiu. Mas eu achei importante a gente salientar algumas partes aqui. Verificou-se que a referida notificação faz parte de um padrão de conduta adotado pelos notificantes. Também enviaram documentos semelhantes a outros influenciadores porque repercutiram esse assunto do WeDrop. Inclusive, mais uma vez aí, porque repercutiu. Então você tá mandando porque alguém tá falando. Então a todos que falarem algo... Não quero receber cartinha rosa aqui não, hein? Vou devolver? Não quero receber não? Então quer dizer que todos que falam algo, né, expressam a sua opinião, a sua visão sobre a marca, sobre o produto. Se você não gostar, você vai processar. Não pode, tome notificação. Não faz sentido pra mim isso. É tipo isso, gente, é isso aí mesmo. É você querer punir a opinião. Você é uma marca multifamosa aí nas redes e tal, no mundo das blogueiras. Como é que faz? Não tem como. Eu vou botar o dedo na sua cara e falar, eu vou te calar. Gente, não dá. Não condiz com a postura de uma grande marca, não é verdade? Aí essa dica. É desse jeitinho aí. Acontece as coisas, dá ruim, vai pra internet, a galera fala, vou processar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Se você quiser corrigir algum problema, né, dentro da sua empresa aí, né, trazer a sua marca, né, mostrar que sua marca é confiável, né? Sim, eu você vai fazer o contato com esse seu cliente, né, mais próximo, e vai saber o que aconteceu.
É só questão de devolver o dinheiro? Devolva só o dinheiro. Aconteceu alguma outra coisa? Nesse caso não, né? Teriam que... Sim, nesse caso... indenizar essas pessoas. Sim, exatamente. Só que se a marca toma essa posição de entender o que é necessário ser feito e faz, nada disso acontece, gente. Na verdade, isso passa a ser um ponto positivo para a marca, né? Agora o que vocês estão fazendo é jogar contra. Estão jogando contra a própria... Vamos ver o que vai dar, né? Esse tanto de notificações aí que o pessoal tá recebendo. O gol contra. Exatamente. E se você gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, comenta aqui embaixo. Ativa as notificações, pessoal, para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. E já deixa o like que fortalece demais. Muito, muito. E a gente se vê Obrigada, no próximo gente. vídeo. Até Obrigado. o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.